e agradecer sobretudo a vocês a oportunidade de dividir um pouco ideias de uma pesquisa que está em andamento no tema da deferência para com as escolhas administrativas. Eu, no exercício de 30 anos já de advocacia de Estado, tenho a percepção de que o investimento que o nosso sistema normativo desenvolveu fundo na linha da coerção, nos mecanismos de coerção, em relação aos eventuais equívocos de condução da matéria pela administração pública, tem gerado poucos resultados. Não obstante aí a lei de improbidade e tantos outros instrumentos que se destinariam ao desenvolvimento dessa coerção, fato é que os resultados concretos disso, no que diz respeito à contribuição efetiva para o aprimoramento da ação pública, pelo menos na minha percepção, não são assim tão significativos, e tenho encaminhado, então, a minha reflexão para uma aposta em mecanismos de indução do aprimoramento da ação pública. Acho que é preciso a gente criar um ambiente que induza o gestor a desenvolver uma ação pública adequada segundo os ideais previstos pela Constituição e os elementos finalísticos que a Constituição apresenta para a administração. Essa é uma pesquisa, como eu já disse, em andamento, já tem alguns subprodutos, eu já tenho um texto publicado num livro sob coordenação do nosso também colega aqui do PPGD, o professor Lênio Streck, tenho um artigo aprazado para publicar agora em maio na Revista de Investigações Constitucionais da PUC do Paraná. Tem duas intervenções anteriores, como os senhores podem ver, eu gosto de fazer o registro de gravação disso, então tem duas intervenções anteriores que desenvolvi na Procuradoria-Geral do Estado, casa que sempre me recebeu com muita fidalguia nesta matéria, está disponível no meu canal do YouTube, e aqui sigo com elementos adicionais em torno desta mesma pesquisa. E aí, portanto, o nosso percurso previsto para essa conversa envolve 3 etapas. Primeiro, eu quero explorar rapidamente com vocês as razões para que a gente viva este momento de desprestígio para com as escolhas públicas. Quer dizer, uma assunção ab início de que as escolhas públicas são formuladas de maneira inadequada, imotivada, meio que intuitiva, né? Então é preciso a gente entender o quadro que nos levou a o conjunto de circunstâncias que nos levou a este quadro. Segundo momento da minha intervenção, neste segundo momento estarei dando conta do conteúdo da minha proposta de aplicação de um critério de deferência para com as escolhas administrativas antecedidas do devido dever de planejamento como critério de objetivação do controle, de um exercício de controle a partir de percepções objetivas, elementos objetivos e não do juízo subjetivo do controlador. E num terceiro momento, vou falar rapidamente de uma nova etapa dessa minha reflexão, que envolve a associação à ação planejada e gestão de riscos, né? É preciso pensar o que possa efetivamente caracterizar esta ação como planejada. Muito bem, então, dando conta do primeiro momento, essa posição inicial, quer dizer, quais são os quais são os componentes que nos levaram a esse quadro de desprestígio com a formulação das escolhas públicas. A gente sabe que o pano de fundo dessa percepção está relacionado a uma interpretação do bom e velho princípio de equilíbrio e harmonia entre os poderes, que não obstante tão antigo, tão reverenciado, tão disseminado, é ainda objeto de muita discussão, e tem que ser mesmo, né? Me lembro, há algum tempo atrás, existia uma palestra do Bruce Ackerman, que era Bye Bye Montesquieu, onde ele propunha uma discussão, isso já está até publicado, acho que na revista de Direito Administrativo, onde ele propunha uma discussão sobre a já desatualidade dessa lógica que a gente ainda repete, né, da construção de Montesquieu. Mas fato é que o pano de fundo ainda é a lógica do equilíbrio e harmonia entre os poderes e do desenho das relações que se estabeleçam entre esses poderes. E fato é que a ideia de deferência, quando a gente fala em deferência para com as escolhas administrativas, isso sempre gera um primeiro estranhamento de que se esteja com uma proposição desta natureza conferindo ao Poder Executivo uma posição de relevância distinta, né, superior daquela que se reconheça em relação aos demais braços especializados de poder. Antes da gente prosseguir, quer dizer, só para esclarecer que quando
aludo à expressão deferência, isso vai ficar mais claro ao longo da expressão, eu estou usando isso quase que no sentido vulgar, quer dizer, deferência como atitude de respeito e consideração. Não é deferência num sentido de subordinação, né? Mas numa atitude que pressupõe uma disposição para conhecer e ter em conta, né? Há um sentido vulgar da expressão deferência, que eu declinei numa intervenção que fiz na PGE, que era vulgar, no sentido no dicionário, que é interesse pelas coisas alheias, que, embora seja um sentido vulgar, me parece que calha muitíssimo bem para aquilo que é a discussão que eu venho travando, que é a circunstância de que as coisas alheias aí são as escolhas da administração. E as escolhas da administração, a rigor, não são coisas alheias, porque elas repercutem sobre nós e elas dizem respeito ao interesse coletivo, que é nosso também, nunca é alheio. Mas dizia eu, a posição inicial nessa matéria, que a gente aprendeu no clássico de direito administrativo, né? Eu, então, muito mais que vocês, estou vendo aqui um pessoal que já estudou pós-Constituição de 88, né? Eu, ao contrário, já era procuradora do município quando veio a Constituição de 88, mas fato é que o critério que a gente aprendia antes da Constituição de 88 era um critério segundo o qual a legitimidade das escolhas se estabelecia em favor da administração pela simples circunstância da presença do sujeito à administração. Porque foi a administração que escolheu, presume-se que isto seja legítimo, que essa escolha seja adequada. E aí a gente tinha todo um quadro de institutos e aproximações que blindavam, davam uma certa blindagem em relação à racionalidade das escolhas administrativas. A boa e velha afirmação de que não se empreende ao controle do mérito do ato administrativo, né, que era um clássico no livro do Eli Lopes Meirelles, ainda de capa azul, né? Isto era uma lógica de blindagem de escolha administrativa a partir pura e simplesmente da presença do sujeito, né? Uma presunção de adequação a partir da presença do sujeito. Vejam que esta lógica, que era a lógica que se tinha à época, ela impedia o acesso ao conhecimento e à investigação da racionalidade que presidiu a escolha administrativa. Isso não era necessário, a gente parava antes, parava no autor da escolha. E aí, é claro, esse é um argumento muito mais de autoridade do que um argumento de substância, né? Muito bem. O que determinou uma mudança em relação a esse quadro? O que determinou a mudança principal, sem sombra de dúvida, foi a edição da Constituição de 88, que, com a opção que empreendeu de fundar-se em dois pilares, né, discutir, desenhar a arquitetura do poder e comprometer-se finalisticamente com a garantia dos direitos fundamentais e dos objetivos fundamentais da República, com isso, a Constituição empreendeu aquilo que meu querido amigo, que a vida levou recentemente, mas cujas ideias palpitam, o professor Diogo de Figueiredo, né? Diogo falava muito da orientação finalística do poder, ou dos compromissos axiológicos do poder. Quer dizer, a Constituição de 88 não trabalha mais com a ideia de que a ação do poder é legítima porque é o poder que a desenvolve, mas a ação do poder é legítima desde que ela seja sintonizada com o direcionamento finalístico que a própria Constituição estabeleceu, né? Então a gente não pode mais trabalhar sob a égide da Constituição de 88 com uma lógica de que a simples presença da administração já signifique por si só a adequação da escolha, a legitimidade da escolha. É preciso algo mais, né? Soma-se a isso o incremento e a aposta que a própria Constituição de 88 fez nos sistemas de controle, né? A Constituição de 88 reforça as instituições de controle que já tínhamos, o próprio Judiciário, o Ministério Público, reforça a relevância institucional da Advocacia de Estado e outras instâncias, a Defensoria Pública, com seu papel, a própria advocacia em geral. Então, a Constituição também empreende uma aposta no sistema de controle. E isso também atrai necessariamente o conhecimento da racionalidade que preside as escolhas administrativas. Porque não há como controlar se eu não conheço as razões pelas quais a administração optou pelo caminho A e não pelo caminho B, né? Esta transição, todavia, ok, estamos sob a égide da Constituição de 88, é preciso agora, a legitimação não se resolve exclusivamente pela presença do sujeito, ela reclama o conhecimento da racionalidade administrativa, vamos a isto. Essa transição não foi fácil para a administração.
Não foi fácil, primeiro porque não era o modelo que se punha para ela, né? Quem é servidor público e já teve a oportunidade de trabalhar num órgão da administração, sabe que a frase mais comum da gente ouvir na administração pública é: professor, mas por que a gente faz assim? Ah, porque desde o tempo de fulano se fazia assim, né? Então, assim, vejam como a lógica da referência do sujeito ainda ficou no imaginário da administração, né? Eu me lembro, nos meus tempos de Secretaria Municipal de Administração, existia um ícone, uma pessoa que, né, sabia de tudo, que era o professor Hélio Ribeiro. Então, quando eu perguntava, por que um ato de investidura tem que ser subscrito em 6 vias? Ah, doutor, isso é assim desde o tempo do professor Hélio Ribeiro. E aí, com isso, se pretendia que a discussão estava encerrada, né? Porque se era o professor Hélio Ribeiro que fazia assim, então estava tudo, né, definido. Afinal, era o Hélio Ribeiro. Muito bem. Então, a administração não tinha este hábito, né? Não era da lógica da administração declinar a sua racionalidade. E existem outros elementos que são complicados mesmo, que a gente precisa entender da sociologia das organizações, né? Um deles é o problema do conhecimento tácito. Existem coisas, isso nem é só da sociologia das organizações, isso da sociologia, é do nosso próprio comportamento pessoal. Existem coisas que a gente faz tacitamente, sem que haja uma racionalidade que venha, que aflore, né? A gente, às vezes isso é até perigoso, a gente atravessa a rua, muitas vezes sem, né? Você olha só para a direita porque você sabe que a mão vem de lá, né? Até se a mão mudar, isso pode ser problemático, né? Mas, então, há atuações que a gente desenvolve a partir desta lógica do conhecimento tácito, isso é assim com a administração também. Quando os técnicos me diziam lá, isso é assim desde o tempo do professor Hélio Ribeiro, isso era conhecimento tático, ele sempre fez assim, né? Não entende por que mudar. E existe um outro elemento que prejudica esse ideal de conhecimento, de declinar-se a racionalidade administrativa, que é a necessidade do experimentalismo na administração. A administração pública é, eu costumo dizer, o primeira porta onde o problema bate, né? Quando surge uma situação nova em relação à qual a gente não tem solução, né, ou a gente não tem resposta, a gente não sabe como deve enfrentar, isso bate primeiro na administração. Vamos num exemplo relativamente recente, que ainda não está plenamente equacionado, que é o serviço de Uber. Né? Onde é que isso bateu primeiro? Bateu primeiro na administração. Pode, não pode, né? Depois judicializou e tal. Mas fato é que a primeira porta onde os problemas batem é a da administração. E a administração, por vezes, dá a resposta possível naquele momento com as informações disponíveis. E é uma resposta experimental. Não, agora vamos fazer isso. E funcionou, ok, vamos continuar, vamos aperfeiçoar. E não funcionou, ao contrário, precisamos reconfigurar a nossa atuação. Então existe efetivamente um quê de experimentalismo no agir administrativo. Só que isso é difícil da gente reconhecer, né? A gente tem a percepção, ao contrário, de que a administração tem a bala de prata, né? Ela vai disparar aquele tiro único e com isso ela vai matar o monstro, né? E isso não é verdade, especialmente em tempo de sociedades complexas como as que a gente vive hoje. Então, a administração, como a inovação e o experimentalismo não é valorizado, né? O professor Carlos Ari também na PGE fez uma belíssima exposição sobre isso. A gente não reconhece valor jurídico na inovação e no experimentalismo. Agora temos iniciativas mais recentes, há um decreto e tal, mas no geral o experimentalismo e a inovação é visto como alguma coisa improvisada, né? E o direito é a ciência das certezas, é a ciência dos definitivos, né? A gente não gosta de improviso, a gente quer a coisa soberanamente julgada, a estabilidade das relações. O improviso é a negação da estabilidade. Então, a administração tem dificuldade de dizer, olha, aqui eu vou fazer isso porque é o que eu consigo imaginar fazer com os dados que eu tenho e depois eu vou rever em X meses, né? Então, esse tipo de racionalidade, a administração tem enorme dificuldade de declinar. Então, essa questão da transparência para com os critérios de racionalidade que a administração desenvolve é complicado. Fato é que com isso tudo se cria um certo sentimento de que a administração decide sem racionalidade. Porque como a administração muitas vezes não consegue declinar qual é a sua racionalidade, né, a impressão que se tem do lado de fora é, olha, se ela não declina, ou porque não sabe, ou porque não quer, então a sua escolha é ruim.
Então, por princípio, a escolha da administração é inadequada, porque ou foi aleatória, ela não sabe declinar porque escolheu, ou foi por motivos que ela não quer declinar, então devem ser escusos. Então, a escolha da administração foi ruim. Este é o quadro que levou a essa situação de desconforto, de descrédito inicial para com as escolhas da administração. Mas isso gera um efeito patológico muito complicado, que é a transposição da discricionariedade, né, da formulação dessas escolhas e da análise da racionalidade que presidiu essas escolhas, a transposição disso para o órgão de controle, né? Porque, bom, se eu não conheço qual é a racionalidade da administração, então eu vou formular a minha própria racionalidade. Então, eu acho que o critério de orientação da ação da administração devia ser este ou aquele, né? Então, isso já é um elemento de complexidade, porque o exercício da função controle não deve se substituir no exercício do juízo discricionário. Ela deve empreender a crítica, eventualmente, do exercício de juízo discricionário que foi formulado pela administração, mas não se substituir a ela. Isso gera uma série de outros problemas que os nossos 20, 30 minutos não vão me permitir enfrentar. Um deles, que é alguma coisa que tem me seduzido, é a importância da gente aplicar no sistema controle os mesmos parâmetros que o sistema controle exige do sistema operação, né? Então, por exemplo, a gente fala no princípio de coerência da administração pública, mas a gente não fala do princípio de coerência do controle, né? A gente fala da ação sistêmica da administração pública, mas a gente não... relações de matricialidade entre as estruturas da administração pública, mas a gente não fala disso no sistema de controle, ao contrário, no sistema de controle é independência e autonomia. Eu formulo a minha iniciativa, né? E vamos embora, porque afinal a Constituição quis assegurar o controle dessa maneira. Tenho dúvidas se foi isso que ela quis fazer, né? Mas enfim, então nós temos esse problema da transposição e, quer dizer, sem que a gente resgate a lógica da racionalidade, né? A gente simplesmente diga, não é legítimo porque é esse agente, ou é legítimo porque é o controle que faz, quer dizer, sem que a gente investigue a racionalidade que presidiu a escolha, ela continua sendo formulada a partir de juízos subjetivos, em qualquer lugar, ou no administrador ou no controlador, né? Então, se a administração escolhe e não declina por quê, é o juízo subjetivo do administrador. E se o controlador escolhe e não declina por quê, também é o juízo subjetivo do controlador, né? E aí, ao fim e ao cabo, a gente não chega naquilo que a Constituição queria em nenhum dos dois lados, que é saber quais foram as razões, qual foi a racionalidade que presidiu aquela opção, né? Então, a ideia da deferência, minha exploração intelectual do critério da deferência, para com as ações administrativas antecedidas do devido dever de planejamento, portanto, ações administrativas que tenham uma racionalidade que possa ser apresentada e crivada, né? Esta ideia é uma ideia que navega na linha de você conseguir tornar objetivo o exercício do controle, né? A formulação das escolhas administrativas e a crítica dessas mesmas escolhas, ela tem que acontecer de maneira objetiva, seja pela administração, seja pelo controlador. Então, a proposta é essa da deferência como critério de objetivação, mas preciso esclarecer, de novo, quando eu falo em deferência, eu não estou falando em bloqueio ao controle, mas eu estou falando em parametrizar como o exercício da ação de controle deva se dar. E isto tem uma vantagem específica para o próprio sistema de controle, que é facilitar a continuidade e a integração das ações controladoras. Se eu sei que estamos desenvolvendo uma ação de controle sobre a política pública de proteção de bens culturais no município XYZ, porque este critério determinante da racionalidade eu acho que não é aplicável por isso ou por aquilo, né? Essa mesma iniciativa controladora, ela pode acontecer comigo, com o agente B de controle, com o agente C, com a outra instituição, com quem for, né? Então essa é uma ideia que também milita em favor da lógica de integração do controle da atividade de controle como sistema. Muito bem. Qual o conteúdo dessa proposta de deferência para com as escolhas administrativas, né? Essa proposta de deferência, que eu venho, isso já é uma pregação, né? Eu venho falando sobre essa ideia frequentemente. Essa proposta de deferência trabalha com 3 componentes. Quando eu aludo a um dever de deferência de parte do controlador para com as escolhas administrativas, eu estou falando que ele deve ter 3
componentes, como eu disse. Primeiro, a atitude de deferência, ela envolve conhecer a escolha administrativa, né? Então, se nós estamos examinando a política pública de provimento de moradia para os alcançados por tragédias climáticas no município de Nova Friburgo, eu preciso conhecer qual é essa política pública, né? Quem são os elegíveis, quais são os critérios de elegibilidade, quais são as circunstâncias, por que se direciona a esses e não a outros, né? Então, conhecer é o primeiro passo, justamente para que a racionalidade venha à tona. Não, olha, vocês escolheram atender essas pessoas por estas razões e a medida que está oferecida é esta por estas razões. Esse é o primeiro elemento. O segundo elemento dessa ideia de deferência envolve analisar se a execução da escolha administrativa está se dando nos termos em que ela foi planejada. Porque eu estou falando a todo tempo de deferência para com as escolhas administrativas antecedidas do dever de planejamento, né? Então vamos ver, ok, a administração você planejou e ia fazer desse jeito. É isto que você está executando? Porque eu sei, né, sou advogado de Estado, já fui agente político, às vezes a administração planeja de um jeito e executa de outro, né? Então é preciso saber se ela está executando aquilo que ela planejou e caso ela não esteja executando aquilo que ela planejou, por que mudou, né? Porque, eventualmente, você pode ter uma razão substantivíssima para tanto. Olha, eu planejei a partir deste pressuposto econômico, geográfico, e verifiquei que não é isto. Então, portanto, eu preciso reconfigurar. Então, analisar a execução. E o terceiro componente, finalmente, e esse me parece que é um ponto central dessa proposição, envolve o seguinte. Ok, nós estamos evidenciando a racionalidade administrativa que presidiu aquela escolha para fins de desenvolver o controle. E aí, se a ideia é tornar o objetivo o controle, é preciso que esse controle comece com uma dialética com as razões que levaram a administração a formular aquela escolha. Então, me lembro de uma discussão que existe no meu município, não sei se já terá finalizado, porque não afeta a minha especializada, né? Eu sou vinculado à Procuradoria de Urbanismo e Meio Ambiente, mas havia uma discussão no meu município sobre a política de tratamento de drogadictos. Se isto deveria se conduzir predominantemente pela via do tratamento ambulatorial ou se deveria se conduzir predominante pela via da internação. Esse era o debate. Então estava se discutindo o conteúdo da escolha pública que o município formulara, que era uma escolha pública em favor, em princípio, do tratamento ambulatorial. Claro, em situações excepcionais, etc., mas em princípio pelo tratamento ambulatorial. E o município tinha lá as suas razões. Então, quando eu aludo a esse terceiro componente, né, da dialética com os termos da escolha administrativa que está sendo crivada, que está sendo controlada, aquilo que eu quero dizer é, eu não posso, no exercício do controle, desconhecer as razões da administração e dizer, olha, tinha que ser internação porque eu acho isso ou aquilo outro, né? Então, na verdade, o debate tem que compreender as duas coisas. Olha, a administração, nestas razões que você declinou, isto não se aplica, você apresentou um índice de resultado do tratamento com internação, mas você trouxe um índice, sei lá, tudo isso é uma suposição, hein, por gentileza. Você trouxe um índice de Burundi, né, e a realidade aqui não é idêntica de Burundi. Então, este critério estatístico que você utilizou não é aplicado. Você trouxe isso assim, isso não é aplicável, por isso assim, assado. E, em contraposição aos critérios que você usou, eu entendo que deva incidir este critério e aquele outro critério. Vejam que aí este é um exercício objetivo e dialético com as duas racionalidades. A racionalidade que presidiu a escolha da administração e a racionalidade que está presidindo a atuação do agente controlador. E aí a gente está no campo de uma discussão objetiva, não está no campo da percepção subjetiva. Ah, eu acho. Ah, eu tenho um parente que foi internado e foi melhor para ele, né? Que são coisas que acontecem no dia a dia. Quem litiga, né, sabe que rola isso mesmo, né? Eu me lembro de um episódio mais recente em que alguém dizia que, envolvendo nomeação de professores no governo do Estado, já em meio à crise financeira agudíssima, né? E aí discutia-se, não, falta professor na rede, é preciso nomear mais 1000 e poucos, era uma ordem de grandeza dessa, Rodrigo.
E aí, como nomear mais 1.000 e pouco? Nós estamos com o cronograma de pagamento atrasado, nós não estamos tendo capacidade de pagar os que estão aí. Ah, mas é preciso nomear, é preciso nomear, é preciso nomear. E aí a notícia que eu tenho é de que em dado momento veio o argumento, mas eu tenho um compromisso com a educação. Acho que todos, né? Estamos numa instituição para tanto, mas contra a realidade dos fatos não há argumento, né? Enfim, esse é um exemplo que ilustra a questão do critério subjetivo. Eu tenho compromisso com a educação. Esse é um critério absolutamente subjetivo e que não responde ao óbice material que o governo do Estado apresentava naquele momento, né? Então, assim, isto é um exemplo para ilustrar a importância desta dialética objetiva a partir de critérios de racionalidade que possam ser universalizados e possam transpor todas as estruturas de controle. Finalmente, bom, estou trabalhando deferência para com as escolhas administrativas antecedidas de planejamento. Deferência, eu já tenho uma boa ideia do que seja, né? É preciso, então, definir o que sejam escolhas administrativas e definir o que seja planejamento, ou aprimorar essas ideias. Não tenho ainda, como eu disse a vocês, essa é uma pesquisa em andamento, eu não tenho todos os elementos ainda definidos, mas tenho um componente a trazer a propósito da ação planejada, né? De por que seja relevante que a gente valorize a ação planejada. Muito bem. Existem os argumentos clássicos, é óbvio, a escolha da administração tem que ser antecedida de planejamento, porque isto é requerido pelo princípio da eficiência, né? A escolha da administração tem que ser antecedida de planejamento, porque a Constituição fala disso em vários pontos. O artigo 174 fala do planejamento público, né? Obrigatório para o setor público e indicativo para o campo privado. Temos os vários planos previstos ao longo da Constituição. Então, esses são os argumentos clássicos em favor do imperativo do planejamento. Mas nós temos também elementos adicionais que eu queria compartilhar com vocês, e um deles é o seguinte, quer dizer, a escolha administrativa, hoje mais do que nunca, ela sintetiza valores constitucionais que estão em tensão. Não existe hipótese em que a administração, quando escolha, não empreenda, quando menos é um signo de prioridade de A sobre B, né? Quando eu decido que eu vou nomear primeiro a polícia militar e só depois o agente administrativo, eu aí estou empreendendo a uma escolha, a uma seletividade, estou conferindo um signo de prioridade a uma determinada atividade da administração. Então não existe hipótese em que as escolhas da administração não traduzam essa síntese dos valores constitucionais em tensão. E aí, portanto, a gente acabou tendendo a uma escolha em favor de uma espécie de um precautionary constitutionalism. Essa expressão não sou eu que estou cunhando, essa expressão é do Adrian Vermeer. Estava eu, quem me acompanha aí viu que no outro dia eu fiz uma postagem de uma mesa de debate Vermeer, Cass Sunstein, Mark Tushnet e Richard Fallon. Eu disse, meu Deus, socorro! Né? Imagine você estar numa mesa dessa. Mas o próprio Vermeer disse, vocês não têm ideia do que é estar num line-up como esse. Né? Muito bem, então estou aqui emprestando a expressão do Vermeer. E o que ele quer dizer quando ele fala em precautionary constitutionalism? É uma lógica de que a gente deve tentar prevenir a perda ou o maltrato a todo e qualquer valor constitucional. Então, quando a gente empreende o controle da administração pública, a gente tem que estar analisando, mas existe algum mínimo, remoto, indireto valor constitucional maltratado? Se existir, paramos a iniciativa, né? E a lógica disso é aquela lógica de que o agente político tende a abusar do poder. E que o único mecanismo para você prevenir isso é impor constrições ex ante. Não, então vamos paralisar a escolha, vamos ter precaução e evitar que sobrevenha esse dano que eu imagino que pode eventualmente existir, né? Mais ainda, o que se diz é a especificação prévia dos deveres de agir limita o poder, e é por isso que o poder tendencialmente quer se libertar disso.
né? Por isso, a importância do tal dos controles ex ante. O problema é que o predomínio do controle ex ante, ele leva à paralisia da administração, porque na dúvida para. Eu me lembro de um exemplo que eu vi uma vez na televisão, era uma cidade no interior de um estado desses do Nordeste, e a cidade não tinha iluminação pública, e isso era um problema gravíssimo de segurança, porque ela não tinha iluminação pública. A prefeitura tinha empreendido a licitação, tinha comprado as lâmpadas, todo o instrumental necessário para disponibilizar a iluminação pública. Havia lá uma discussão qualquer relacionada à licitação. Fato é que os postes já estavam no local, as luzes já estavam no local, os fios estavam no local, os transformadores estavam no local, tudo estava no local e nada andava, porque havia uma determinação ali, era relacionada ao Tribunal de Contas, no sentido de que tem um cheiro de queimado aqui nesse processo, então vamos parar tudo, né? Então, fato é que essa lógica do predomínio do controle ex ante, ela pode levar à paralisia, né? E a paralisia também não é um resultado constitucionalmente desejável, né? Investir no planejamento, portanto, e essa é a proposta, é prevenir essa ação controladora ex ante. Na verdade, todo o controle, todo o cuidado para com o adequado dimensionamento da ação administrativa, ele passa a ser ex ante não por força do órgão de controle, mas por conta de um dever da administração que tenha que desenvolver a sua atuação a partir de uma perspectiva de planejamento, né? A ideia, então, é, em vez de você trabalhar com precautionary constitutionalism, é você trabalhar com uma otimização dos valores constitucionais aí. Então, você valorizando o planejamento e a escolha administrativa que dele decorrerá, você passa a exigir da administração também que neste planejamento empreenda o balanceamento de riscos, né? Ok, eu adotando a escolha A ao invés da escolha B, quais são os riscos inerentes? Se eu adotasse a escolha B, quais seriam as vantagens, né? Então, a proposta aqui é de que no planejamento você incorpore o exercício de racionalidade, não só o que te levou a escolher por A, mas também o que te levou a descartar B, né? Então, com isso você vai conhecer o balanceamento, a ponderação que a administração tenha empreendido aí em relação às várias alternativas que estavam se apresentando para ela. Concluindo, meus amigos, toda ação administrativa tem riscos. Não é por outra razão que a teoria de responsabilidade civil brasileira é do risco administrativo. Não tem atuação da administração pública sem riscos. E a pretensão de que a gente possa exigir da administração a eliminação total dos riscos, ela pode ser uma pretensão inalcançável, né? Também nesse tema eu gosto muito das considerações do Cass Sunstein. Ele examina isso na perspectiva do princípio da precaução aí no direito ambiental, e aí diz ele, olha, a gente jamais vai conseguir evitar todos os riscos por causa da heurística das possibilidades. Como é que eu vou saber quais são todas as possibilidades eventualmente existentes que possam trazer risco? Isso não existe, né? Diz ele, nós temos baixa capacidade de análise real de probabilidade do risco, então às vezes o risco parece para nós muito real porque ele está perto, porque a gente conhece alguém que viveu, mas estatisticamente ele não tem essa probabilidade toda. E, sobretudo, diz o Sunstein, a gente tem a aversão à perda, né? Então, se houver a remota possibilidade de você ter uma perda qualquer, você já descarta aquela escolha como possibilidade. Então, essa ideia de que a administração pública possa, na formulação das suas próprias escolhas, eliminar todo e qualquer risco, isto é irreal, isto é naive, é ingênuo, né? Então, o que a gente precisa, e a proposição de investimento no planejamento, com o declínio da racionalidade em favor das escolhas, né? O que me levou a escolher por A e o que me levou a descartar B, é alguma coisa que milita no sentido da gente promover um balanceamento e uma gestão adequada dos riscos dentro da administração pública. Exigir o planejamento, portanto, traz para dentro do exercício da atividade de controle a racionalidade administrativa que presidiu a escolha, e só assim a gente pode ter um controle substantivo e não um controle de impressão. Então, essa proposição, amigos, parte da premissa de que a gente precisa superar a lógica de que existe uma única resposta certa para a administração. Isso cada vez menos é verdade. Isso cada vez menos é verdade na nossa vida, né? São poucos os domínios da vida
de um ser humano que existe uma única resposta certa. Que dirá da administração que promove a conciliação de interesses numa sociedade plural, diversificada, onde as reivindicações conflitam entre si, né? Então a gente precisa superar essa lógica de que exista uma única resposta certa, a gente precisa superar a ideia de que a administração tem a bala de prata, a gente precisa incorporar a ideia de que inovar, evoluir, avançar envolve necessariamente assumir riscos, né? Não que a administração deva ser destemida, né, temerária, mas a administração deve, no desenho da sua ação, empreender o planejamento para ponderar os riscos e aferir as potencialidades que a sua ação efetivamente possa desenvolver. Só o planejamento adequado vai permitir a adequação dos riscos, porque afinal, para usar a frase de alguém que é um influenciador, o maior risco é nunca correr risco. Obrigado.